Livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 11. Isaías 43, verso 11. Isaías 43, verso 11. Diz assim a palavra: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vou repetir essa última frase do versículo 13, parte B, que diz o seguinte: agindo eu, quem o impedirá? Amém, queridos? Amém? O agir de Deus em nossas vidas. Deus age de várias formas, de várias maneiras em nossas vidas. Eu quero primeiramente tratar de dois aspectos relacionados ao agir de Deus. Como Deus age na vida do servo, na vida do crente. Nós sabemos que tudo que acontece porque Deus permite. Por mais que venhamos a ter desejos, geralmente estes desejos não são satisfeitos, porque Deus, de antemão, Deus sabe o melhor, conhece o que é melhor para nós. Quantas vezes nós temos orado incessantemente e Deus não tem respondido aquela oração, porque Deus sabe que aquele pedido não vai ser o pedido correto. Deus sabe tudo, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Seus atributos, que são conhecidos, mostram claramente que Deus é um Deus que, como diz a palavra de Deus, é o Senhor. Nós somos seus servos e, portanto, devemos ter a humildade, devemos ser abnegados, devemos entender que esse Deus, sabendo tudo, Ele vai querer o melhor para nós, claro, mas ao mesmo tempo Ele age conforme a sua vontade. Primeiro aspecto, o agir de Deus acontece providenciando tudo que a gente precisa. O agir através da provisão de Deus para as nossas vidas. Por mais que tenhamos medo do amanhã, por mais que você pense que Deus não vai te ajudar, é óbvio que esse pensamento não faz sentido, porque nós estamos lidando com um Deus poderoso, com um Deus que pode tudo e quer fazer o melhor para os seus filhos. Filipenses 4:19, Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
em Cristo todas as nossas necessidades, ou todas as vossas necessidades. Tudo que você realmente precisa, tudo que você necessita, porque Ele conhece você. Você é um filho amado, escolhido. Não foi escolhido em vão, por acaso, porque não foi encontrado em algum lugar. Porque Deus realmente, Ele é um Deus amoroso, cheio de misericórdia, benevolente. E portanto Deus supre nossas necessidades. Estava conversando com minha esposa esses dias, falando sobre a bondade de Deus, como Deus realmente é maravilhoso. Eu tenho uma profissão que praticamente deixou de existir. Por quê? Porque o governo federal hoje, ele tem um projeto chamado Brasil Sorridente. Então, os protéticos, eles perderam totalmente os clientes, porque tem prótese de graça para todo mundo. Mas Deus é tão bom que algumas vezes, no momento mais difícil, eu tenho orado ao Senhor e tenho dito ao Senhor: Senhor, eu não quero muito, até porque não há necessidade mais de muito. Para quê? Mas o Senhor sabe que eu preciso suprir uma necessidade. Eu não quero muito, eu quero que o Senhor me mande pelo menos um cliente, porque eu tenho uma necessidade essa semana, eu preciso. E essa semana, agora na segunda-feira, eu orei ao Senhor e fiz esse pedido a Deus: Senhor, só uma hora depois, uma mulher ligou, me chamando para ir na casa dela para fazer um molde de uma prótese. E eu fiz e entreguei antes de viajar e supri a necessidade que tinha que suprir. Eu brinquei com minha esposa e vou pedir um avião a Deus agora. Mas é brincadeira, porque eu não preciso de um avião, também não sei pilotar. Mas Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Interessante, Jesus falando, é um texto que eu gosto muito, que acredito que todos os irmãos gostam. É Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É um alerta, é um imperativo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Interessante observarmos o cuidado amoroso de Deus em suprir as necessidades das aves do campo, tudo com abundância. Com abundância. O segundo aspecto que eu quero tratar com a igreja é que Deus age através da provisão espiritual, não é só material, espiritual. É evidente que nós precisamos trabalhar para termos dinheiro, para comprarmos roupa, remédio, para pagarmos a escola dos nossos filhos, suprir as necessidades básicas. Eu acho que hoje viver uma vida tranquila não é ganhar muito dinheiro. Viver boa qualidade de vida não é ganhar muito dinheiro. Bota na sua cabeça, não é ganhar muito dinheiro, é administrar bem o dinheiro, é saber usar bem o dinheiro.
Mas existe também um outro aspecto, que é a provisão espiritual, e nós sabemos que Jesus Cristo, Ele prometeu, Ele disse: eu irei, mas eu enviarei um Consolador, a fim de que Ele esteja sempre convosco. Porque é uma necessidade espiritual que muitas vezes é satisfeita mediante a nossa entrega ao Senhor. Há uma necessidade de nós entregarmos nossas vidas ao Senhor. Vocês devem conhecer um versículo em Atos muito conhecido, que diz, no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos que os problemas muitas vezes eles são imprevisíveis e inevitáveis. Problemas são gigantescos, problemas são muitos, principalmente nesse novo contexto de vida. Hoje é muito difícil pastorear, hoje é muito difícil administrar um emprego, é muito difícil lidar com gente. Eu não sei porquê, mas houve uma mudança muito grande no comportamento das pessoas. Muito grande no comportamento das pessoas. Eu estava falando sobre trabalho lá em Martins. E hoje, diferentemente de antigamente, as mulheres, elas também trabalham, elas exercem determinadas profissões que só os homens exerciam antigamente. Mulher era a rainha do lar. Eu era criança, minha mãe ficava em casa, cuidava da casa das crianças, meu pai trabalhava para suprir necessidades. E hoje é diferente, porque a mulher trabalha e, estando ocupada, também fica cansada e precisa da ajuda do esposo, e tem uma cooperação mútua, recíproca. Porque as pessoas às vezes não entendem isso, os homens não entendem isso. Eu, brincando lá com um colega meu, ele disse: minha esposa trabalha o dia inteiro, agora eu jamais vou para uma pia lavar os pratos, jamais eu vou fazer alguma coisa em casa. É dever da minha esposa fazer isso, mas ela trabalha o dia inteiro. Então a gente precisa muito do cuidado de Deus. Nós precisamos muito orar para que Deus nos encha com o Espírito Santo do Senhor, para entendermos as nossas responsabilidades, o quanto nós somos responsáveis por manter a nossa vida nesse mundo, distante das coisas erradas, vivendo para o Senhor, adorando o Senhor, servindo ao Senhor. Esse deve ser o nosso dever contínuo, ininterrupto. A gente não pode viver de qualquer maneira. Tendo o Espírito que atua em nós, ele tem um papel que é primordial em nossas vidas. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conforta, que nos ensina. Ele está presente em nossas vidas, que exerce esse papel em nossas vidas. Mas é preciso, sim, viver na dependência do Espírito Santo, para vivermos uma vida justa e coerente com a vontade de Deus, porque Deus quer atuar em nós, Deus quer operar em nós maravilhas, mas é preciso que tenhamos o cuidado de ouvir esse Senhor, de fazer a vontade do Senhor e não somente a nós. Na verdade, o mundo tem penetrado dentro das igrejas, não mais de maneira sorrateira, mas tem entrado mesmo com muita rapidez dentro da igreja. Tem entrado com muita rapidez e tem causado muitos problemas sérios na igreja. E a gente tem que viver em oração, pedindo a Deus orientação e sabedoria para sabermos como lidar com esses
com essas questões atuais. É muito melindroso viver hoje. É muito complicado viver hoje, diferentemente de antigamente. Agora, querido, vejamos que Deus age em nossas vidas de várias maneiras. Primeiro, tivemos dois aspectos. Deus age através da provisão material, Deus age através da provisão espiritual. E também Deus, Ele age em nossas vidas através da provação. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago 1:2. Conhecido esse texto, não é? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmadas, produz perseverança. Se você pensa que está sofrendo sozinho, está desamparado, foi esquecido, vai errado. Não, estou passando por uma tempestade, atravessando um deserto, subindo montanhas íngremes. Eu não sei mais o que fazer. Talvez você não tenha parado para refletir, para orar e dizer para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, estou em tuas mãos, opera em mim, me ensina a viver, me ensina a superar essa situação. Talvez você não tenha parado com isso. O desespero muitas vezes faz com que eu e você, que nós, na verdade, percamos o direcionamento do foco. E o nosso foco é o alto, é o Senhor. E mesmo diante da maior provação, Deus está ali presente. Quando eu visitava, por exemplo, a irmã Clarice, depois do acidente, eu saí de lá desolado. Porque repetidas vezes eu ia na casa dela para visitá-la e ela estava na mesma posição, por muitos dias na mesma posição. E eu saía e orava e dizia: meu Deus, tira nossa irmã dessa situação. Mas nós não sabíamos naquele momento que Deus ia fazer uma obra tão grande após aquele momento tão duro que ela passou, tão árduo, porque ninguém aqui, eu acho que imagina, só ela, a esposa, imagina como foi aqueles dias, e alguns que foram lá várias vezes, mas nós não sabíamos que ela ia superar essa tempestade e ia depois ter um filho, ia concorrer a um cargo de vereadora, e ia fazer tanta coisa. Por quê? Porque a aprovação, ela tem algumas finalidades. Rapidinho vou mostrar para vocês algumas finalidades da aprovação. A aprovação, ela é pedagógica. O que significa pedagogia, professora? Ela ensina a caminharmos com mais firmeza, a sermos mais fiéis, a confiarmos mais no Senhor. A aprovação deve fazer isso. Você percebe que o texto diz que essa aprovação, ela produz perseverança. Perseverança. E a pedagogia, todo mundo sabe que é uma missão, é uma tarefa muito árdua, requer muito empenho, muito esforço, muita paciência, perseverança, firmeza. Todo mundo sabe disso. Na igreja não é diferente. Não existe nenhuma igreja que não passe por situações difíceis. Não existe. É por isso que os pastores, os irmãos, as lideranças
Principalmente a liderança, ela deve ser uma liderança capacitada. Você está lembrado que no capítulo 6 de Atos, os irmãos perceberam que a igreja estava tendo uma deficiência na parte social. Então eles criaram diáconos, porque eles disseram: nós vamos cuidar da palavra da oração e vocês vão cuidar das viúvas e dos órfãos. Por causa da dificuldade que eles tiveram, problemas que surgiram. Se você ler, por exemplo, a história de Paulo, vai perceber que Paulo foi um missionário sofredor. Não foi nada fácil. A aprovação também, ela é disciplinar. É disciplinar a aprovação, meu irmão. Disciplinar. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3:11: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. E disciplina, você sabe que dói muitas vezes, machuca bastante. Hoje nós somos praticamente impedidos mas se nós agirmos como agiam os nossos pais, que realmente disciplinavam seus filhos, a coisa vai pegar, o bicho pega. É provável que seremos até presos. Ou seja, a disciplina, biblicamente falando, tem esse papel. Hebreus 12:10: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Não, eu fui para determinada igreja e não gostei, porque eu pensei que naquela igreja não ia ter problema. Eu, particularmente, nunca pensei nisso. Eu nunca passou na minha cabeça que eu ia pastorear santos, pessoas santas no sentido de perfeitos. Eu nunca pensei isso, porque eu tinha passado anos antes do seminário pastoreando. Então eu já tinha uma experiência sobre o que é lutar com pessoas, lutar com gente. Difícil. E quando a gente trata desses assuntos, a gente trata pensando no contexto atual. Porque se nós formos pensar no contexto de 30, 40 anos atrás, a gente vai se entender. Porque hoje a gente trata pessoas de uma forma bem diferente, por causa das mudanças que ocorreram no mundo. Foram tão grandes que fizeram com que nós mudássemos os nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação ao tratamento que a gente quer ter com as pessoas. Antigamente não tinha problema fazer a escola dominical de manhã. Não existia problema. Não existia. As igrejas eram cheias de gente. Cheias de gente. Eu lembro da Ilha Nova, escola dominical, com 130 participantes. Todas aquelas classes que você vê lá, Lagoa Nova, todas estavam cheias de crianças. Todas estavam cheias de jovens, de adultos. Hoje você não encontra mais, principalmente no interior, uma escola dominical como tínhamos antigamente. Porque as pessoas trabalham, porque as pessoas gostam de viajar, de por si, casas familiares. A gente faz o quê? O que a gente pode fazer? É de endoidar? Só não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A aprovação, ela é também corretiva. Ela é pedagógica, ela é disciplinar e ela é corretiva. Porque nos corrige.
Quantas vezes a gente tem passado por uma situação difícil e depois a gente começa a refletir, faz uma retrospectiva, e a gente percebe que aquela provação, ela corrigiu a nossa rota, o nosso destino. Nós pensávamos de um jeito, depois dessa provação nós vamos pensar de outra maneira. Nós agimos de um jeito, depois daquela prova vamos agir de outro. A gente pode passar por um conflito familiar, problema conjugal, porque somos seres humanos. Não é difícil passar por isso, é difícil não passar. Então, quando esses conflitos acontecem e a gente ora, e a gente passa a viver na dependência de Deus e entender o agir de Deus, depois é só festa. Depois vem a bonança. Depois vem um momento bom, porque nós colhemos frutos daquela situação. Hebreus 12 e 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, claro, mas de tristeza, sim. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados frutos de justiça. Entendeu, querido? Quero que saia daqui dessa manhã entendendo isso. Entendendo isso. Infelizmente tem gente que não enxerga nem essas coisas. Meu Deus do céu, cegueira descreditável. Para não entender, meu Deus, que os irmãos, por mais que vivam determinados conflitos, como acontece na casa da gente, mesmo assim, mesmo diante dessas situações, os irmãos se amam, meu Deus. Não é possível que os irmãos que vivam juntos durante tantos anos não se amam. Não é possível que o irmão está se caminhando depois de tantos anos. Não é possível que a iguana que peça, que o momento. Não é possível que não haja amor. Porque aconteceu um problema, eu não gostei. Aconteceu, meu irmão. Mas isso não vai, de forma alguma, retirar o desejo de ajudar, de amar. Deus pode agir também em nossa vida. Talvez você não tenha ouvido isso ainda, porque Deus age de várias maneiras. Deus age através da nossa própria vontade. Por quê? Porque se você tem uma vontade boa, você tem uma vontade que é coerente com a vontade do Senhor, e você tem humildade em relação a essa vontade, e você quer fazer alguma coisa para o Senhor, então Deus vai agir. Por quê? Porque há um só Senhor, há um só Deus, que é Pai de todos. Está lá em Efésios isso, né? Não estou esquecido, é 4, versículo 5. Ele age por meio de todas as coisas, todas as coisas. Se a nossa vontade é fazer a vontade de Deus, se a nossa vontade é servir ao Senhor, se a nossa vontade é obedecer ao Senhor, então Deus vai agir. Deus vai agir. Deus vai agir. Deus age também por meio da sua palavra. Claro, Deus age por meio da sua palavra. E como Ele age? Foi por isso que Deus deixou essa palavra bela, preciosa, sublime, para nós, para que nós pudéssemos sentir o agir de Deus por meio dessa palavra. E quando eu falo da palavra de Deus, tanto eu falo da palavra falada, como da palavra escrita. Se você, por exemplo, ler o livro de Gênesis, nós estamos estudando agora com o pastor Lúcio, o livro de Gênesis, na criação, foi tudo pela palavra. Deus falou, isso aconteceu. Deus falou, isso aconteceu.
aconteceu. Deus falou. Então o agir de Deus, ele acontece. Pode ficar tranquilo, querido, com isso. Fica tranquilo que Deus está agindo na sua igreja. Porque senão a igreja já tinha sucumbido de igreja. Não tem como a igreja sobreviver no mundo dele, senão pelo agir do Senhor. Se for pelo agir somente do homem, com suas ambições. Estava ouvindo ontem um grande líder de uma das maiores igrejas do Brasil, que eu nem vou citar o nome por questão de ética, ele dizendo: olha, as igrejas, essa denominação no estado da Paraíba está acabando. Está acabando. Por quê? Porque alguns pastores não pregam mais por amor. Eles não pregam mais, não fazem mais a vontade de Deus, eles não querem mais fazer pensando nas almas, nas pessoas, mas a pensando no dinheiro. Teve um dos pastores que passou o trator por cima da igreja. Construiu uma igreja no sítio do irmão. E porque o irmão se mudou para outra igreja da mesma ordem de fé, ele foi lá e derrubou o templo. Já pensou? Você já pensou? Imagine, irmão. O cara ficar com raiva desse negócio aqui, né? Aí eu contrato um trator e vou derrubar aqui o prédio para acabar com aquilo ali. Acabar lá com confusão, todo mundo vai para casa, acabou-se. Por que essas igrejas estão morrendo? Por que elas estão acabando? Exatamente por causa da atitude que não é mais uma atitude nobre. Ela que amou a obra, de fazer a obra do Senhor, de viver pelo agir de Deus, é o agir do homem, somente dele. Deus nos usa. Mas olha o que o texto diz: agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, pelo agir de Deus, Deus vai sim preservar o seu povo, mesmo que seja um povo pequeno. Não importa se é grande, se é pequeno. O importante é que Deus vai estar agindo na vida de determinados irmãos. Agora, quando cada irmão começa a penetrar no mundo, a viver o mundo, a achar que tudo é normal, então o que acontece? É que a igreja vai sofrer as consequências. É que a gente vai pregar e não vai acontecer nada. É que a gente vai trabalhar e vai ser em vão, porque não está tendo amor. Não está tendo amor. Não estamos dedicando a nossa vida como Jesus bem ensinou, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque nós estamos agindo de uma forma totalmente errada. Não estamos buscando um amparo na palavra de Deus. E olha que a palavra de Deus, ela é clara em dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra que nós temos. Felizmente a gente vai tendo ocupações, muitas vezes a gente nem precisa, sabia? A gente nem precisa, como eu disse no princípio, para ter uma vida de boa qualidade, não é necessário você ganhar muito dinheiro. Não é necessário você ganhar muito dinheiro. É necessário você confiar no Senhor, você pode dedicar ao Senhor. É necessário você entregar aquilo que é do Senhor, porque senão você vai viver atormentado muitas vezes e nada vai prosperar.
Já dizia meu professor de teologia pastoral, ele nos alertou muitas vezes sobre o cuidado que o pastor tem de não falar dos seus familiares, nem de pastor não vai falar, chegar um público, pregar e vai sempre estar falando dele. Os exemplos geralmente são exemplos que vêm de fora e muitas vezes a gente não pode nem citar os nomes, mas eu quero citar o nome de uma pessoa aqui que me surpreende a cada dia pela sua maneira de servir a Deus, que é minha filha Paulinha. Me permita falar dela, porque ela é realmente uma cooperadora assídua, preocupada com a igreja. Não sei se vocês sabem, ela foi transferida para Paulo Sérgio, recebeu a transferência dela. E eu estive lá em Paulina essa semana, almoçando com ela lá, e marinei, fomos lá na casa dela. Ela disse: papai, eu estou muito satisfeita já com o que eu tenho. Eu não quero outro vinho, porque eu quero cuidar. 3 coisas: do meu trabalho, da minha família e da igreja. Ela me surpreende com isso, porque ela tem uma qualidade de vida que você nem imagina. Pensa como eu tenho uma qualidade de vida boa, tranquila, passeio, viaja, sempre que tem um tempinho vai quando ela quer, gosta de comer o que ela quer comer. Qualidade de vida, tranquila, tão tranquila. E já ofereceram outras escolas, e já houve possibilidade dela ensinar em outras escolas, mas ela disse: papai, eu não vou, porque eu tenho minha família, tenho meu filho, tenho meu esposo, e eu estou satisfeito. Qualidade de vida é a gente que faz, é a palavra que ensina. Porque muitas vezes, estava conversando com um colega meu, nós estávamos conversando com o primo ontem, lá em Martins. Aí ele disse: estava ele e mais outro amigo nosso. Aí ele disse para o meu amigo: você sabia que fulano de tal recebe 30 mil por mês? Sabia, mas olha, e sabendo também de uma coisa: ele de uma aperreada, porque todo mundo ganha bem pouco, porque ele joga fora tudo, ele joga para fora tudo e não sabe administrar nada. Então muitas vezes a gente tem que ouvir a palavra de Deus, o que ela fala. O que ela fala ao nosso coração é muito importante, para nós vivermos bem, tranquilos, bom demais, colocando em ordem a nossa vida, vendo como a gente pode fazer isso, pedindo orientação, orando ao Senhor, para que Deus nos ensine a exatamente pôr ordem nas coisas, para que a vida seja mais cômoda, mais tranquila, mais abençoada. Deus age através de nós no trabalho de evangelização. Amém, queridos? Por quê? Porque foi para isso que Deus nos enviou aqui. E a gente muitas vezes não para pensar, refletir sobre a necessidade de nós sermos mais cuidadosos em relação ao trabalho de evangelização. O trabalho de evangelização eu acho que é feito de maneira esporádica. Na minha opinião, hoje não se faz mais o trabalho de evangelização como antigamente. Porque antigamente as igrejas, os irmãos, eles tinham prazer em falar de Jesus onde eles fossem, fosse na escola, no trabalho, qualquer lugar, eles falavam de Jesus com muita vontade. Hoje não é bem assim. Passa a semana inteira, você tem uma igreja com 60, 70 vezes 100, muitas igrejas grandes, e você perguntar: você falou de Jesus essa semana para alguém? Vai aparecer um que vai dizer que falou. Quando na verdade a evangelização poderia ser feita de maneira muito espontânea, e não seria uma tarefa árdua, pesada para ninguém. Ninguém.
A gente faz uma campanha, reúne grupos, sai de 2 em 2, faz uma estratégia, cria uma metodologia qualquer, mas existe uma que é muito simples. Muito simples. Falar de Jesus. Falar de Jesus. É difícil falar de Jesus? Não. É difícil convidar um amigo, convidar as pessoas para virem para a igreja? Não, mas as pessoas criaram aquela ideia, eu acho, estapafúrdia. Sinceramente, não cabe à igreja essa ideia de dizer: não, eu não convido mais, as pessoas não vão mais, ninguém quer mais nada, ninguém. Então, se eu pensar desse jeito, vai ficar desse jeito mesmo. A igreja não vai crescer. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Ninguém vai mais para a igreja, ninguém me ouve mais, ninguém quer mais nada com Deus, ninguém quer mais nada com a palavra, ninguém quer mais nada com nada. Pronto. Não é bem assim não. Aqui nós tivemos o exemplo do irmão, que era irmão do Jardel, que era irmão Vanci. O irmão Vanci deixou muitos frutos nessa igreja. Porque a irmã Vanci, ela falava do Senhor Jesus, que aqui é da família dela, tem irmão, tem sobrinho, sabe? Vanci, ela não parava de falar de Jesus, né? E ela veio naquela rua dela, quantas pessoas para ver Jesus? Várias pessoas para ver Jesus. Então ela realmente era uma mensageira e assídua da obra do Senhor. Era prazer ver que ela tinha. E quando ela vinha lá de cima, ela saía arrastando todo mundo, né? Lembra? Quando ela vinha lá de cima, não deixava ninguém em casa, não. Ela saía arrastando todo mundo sabe disso aqui. Todo mundo. Quem ela conseguia trazer, que ela tinha ganhado para Jesus, ela vamos. Mas aí o Senhor levou nossa irmã e tudo bem, porque é o Senhor mesmo, é o agir de Deus, a gente não pode reclamar nem xingar por isso. Para terminarmos, queridos, não podemos esquecer que Deus age também por meio da oração. Claro, nosso sermão ficaria incompleto se nós esquecêssemos da oração. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Queridos, Deus muda as circunstâncias, Deus transforma pessoas, Deus cura os enfermos, Deus faz ou traz avivamento. Oração. Claro que se nós deixássemos de fora a oração, tudo tornaria fútil, sem valor. Nada teria proveito. Porque quando eu oro, eu coloco diante da presença do Senhor. Ele tem me dado a liberdade de ir até Ele para falar diretamente com Ele, sem intermediários. Mas ir falar e orar. E o melhor é que todos vocês, não todos nós, vamos usar dessa maneira bem, todos nós, naturalmente, temos essa liberdade e que ninguém pode tirar, até que o diabo tem feito de tudo para tirar. Tem colocado muitos empecilhos, muitas barreiras. Mas, se você realmente gosta de orar, sabe que é necessário orar, e é preciso orar, então você jamais vai deixar de fazer isso. Porque você sabe que você pode mudar tanta coisa. E o agir de Deus pode ser lindo. O agir de Deus é lindo, né? E Ele vai fazer isso na nossa vida,
Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por mais que vivamos situações complicadas, por mais que vivamos situações difíceis, nada torna impossível para o Senhor. Mas vai depender muito da forma como oramos. Porque a gente não ora porque alguém disse que era para orar, não. Alguém me disse que eu tinha que orar tal hora. Não. A oração é espontânea e acontece na hora da necessidade. Toda hora, não é só necessidade. Também oração de agradecimento. De agradecimento pela vida, do amanhecer, do dia, da saúde. Tudo que Deus concede, como disse o irmão Chiquinho, né? Ao amanhecer e abrir os olhos. Hoje eu vinha descendo a serra de moto cedo, em um clima muito agradável, o cheiro do mato. Eu desci bem devagarinho, só para curtir a beleza da natureza, porque eu não entendo como é que tem gente que vai dirigindo na estrada, ou aí vai pilotando, caindo feito um ovo. Eu não, eu dirijo, ou eu estou pilotando, e ao mesmo tempo eu estou desfrutando das paisagens, da beleza da criação de Deus. E aquele ar frio, eu disse, meu Deus, tudo é de Deus. Quando eu estava pensando na palavra de hoje, eu me lembrei, tudo é no agir de Deus. Porque se Deus não permitir que haja oxigênio, que não haja o ar, o sol, estamos mortos na mesma hora. Ninguém sobrevive sem o agir de Deus. Ninguém consegue viver sem o agir de Deus. É bom demais agradecer por tudo, tudo que você recebe do Senhor, do mais simples ao mais sofisticado, porque muitas vezes é algo pequeno e a gente acha que por ser pequeno não é motivo de agradecer. É motivo sim de agradecer por tudo que Deus faz na nossa vida, toda mudança que acontece na nossa vida. A gente deve sempre pesar. Nossa, isso aqui foi tão bom que eu vou até dispensar alguma coisa que eu estou gostando. Não é isso? Eu vou até dispensar alguma coisa aqui que não deu positivo, mas tem tanta coisa positiva que isso aqui não vai fazer sentido não. A nossa vida é assim. Deus age de uma maneira tão espetacular na nossa vida, extraordinária, que você diz assim ao Senhor, Senhor me perdoe por eu ter sido tão chato, essa expressão bem popular, chato. Me perdoe, Senhor, por eu ter sido tão mal em reclamar, em xingar por certas besteiras. Principalmente quando você encontra alguém no estado deplorável, crítico, está terminal de vida, com uma doença letal. Aí você está com saúde, trabalhando e reclamando. Paz, eu estou falando isso, não estou me julgando um ser supremo. Estou dizendo a você que eu sou melhor do que você. Que às duas vezes eu tenho tido vontade de pegar um chibata e ter dado as boas lavadas na minha cabeça. Por quê? Tem tanta coisa boa, rapaz. É como se Deus dissesse, mas Deus disse chato, pelo amor de Deus, você também é demais. O que você quer? Você está querendo mais? Para com isso. Vai me agradecer. Vai agradecer também. Você passa o dia todo me xingando, reclamando, aí encontra o irmão, aí pá, que irmão que não sei o que você está, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, porque isso aqui não dá, porque não dá. Que conversa é essa? Orar a Deus e agradecer. Esse é o momento propício para entrar no quarto e dizer, Senhor, obrigado.
Eu faço isso toda semana durante aquela casa de Martins. E eu nunca pensei que ia voltar a morar nela. Eu inaugurei, Pode nasceu lá. Me casei, morei naquela casa lá. Depois de mais de 30 anos eu voltei para a mesma casa. Aí eu fico imaginando no agir de Deus. Eu jamais imaginei que algum dia eu ia voltar a pastorear aquela pequena igreja, mas bem aconchegante, bem tranquila, bem legal. E eu ter aquela casa para a gente ir, para a gente descansar, relaxar. Ou seja, coisa boa que Deus faz. Amém? Amém? Deus possa operar em nós esse desejo de sempre agradecer por tudo que Deus faz. Porque cada acontecimento não foi por acaso, não foi em vão, foi para nos ensinar a coisa boa. Que Deus